Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vamos lá começar mais uma entrevista, né? E no dia de hoje nós vamos bater um papo aqui com o Djalma, né? Ele que é do Banhado, né? A gente já fez algumas entrevistas, sobre a questão do banhado, e vamos dar continuidade, né? Dando voz às lideranças aí, né, desse importante bairro, né? Que cumpre um papel importante, né? Na vida de muitos trabalhadores aqui da cidade de São José dos Campos. Para quem não conhece, é a cidade onde que o canal se situa, né? Então, é importante dar voz, né, para esse bairro de São José e também, né, para que as pessoas, né, de fora de São José também, que estão, né, seguindo o canal, conheça, né, um pouco da história da região. Então, eu estou aqui com o Djalma. Djalma, tudo bom? Antes da gente começar o nosso papo, né, por favor, se apresente-se um pouco, fala um pouco de você. Eu sou o Djalma, né? Eu participo do movimento social, né? Sou indígena de uma etnia chamada Mura, no estado do Amazonas, né? E estou aqui no Banhado, né? E fazendo um desempenho social de moradia, né? Que é um bairro centenário, né? E ele é muito mal visto pela comunidade mesmo, pelo entorno dessa cidade. Muitas pessoas até imaginam que Banhado não existe, não se faz de cego. E o banhado, hoje eu tiro uma classificação do banhado que são mães solteiras que têm os seus filhos e os filhos têm os seus pais aprisionados. Então, o banhado ele se encontra numa situação de várias crianças que estão crescendo ali, muitos pais estão aprisionados, são crianças de pai aprisionados. E a sociedade não olha por isso, né? Temos aqui um prefeito que ele defende a retirada daquelas famílias que vivem lá há mais de 100 anos, né? E para fazer até algo, vamos supor, digno, né? Que eles pretendem, mas nós temos projetos que podem inteirar essas famílias à sociedade, né? E nós temos esse debate dentro da sociedade, né? Dentro do banhado, que é um banhado, ele é muito mal visto, até mesmo pela questão do parte do prefeito, como se as famílias dali não pudessem morar ali. Nós estamos mal vistos porque o bairro não é legalizado. Não tem essa preocupação, o governo realmente legalizar o bairro para aquelas famílias, até mesmo porque aquelas famílias que estão ali morando, que nós encontramos ali no banhado, nós fazemos uma prevenção, é um trabalho preventivo da natureza lá, trabalhamos com horta, né? Tem outras famílias que trabalham com reciclagem, né? Então, a importância de dar uma dignidade melhor para essas famílias seria regularizar o banhado, né? Para que essas famílias pudessem continuar cultivando, morando, criando seus filhos ali que ali estão. E eu só vejo muitas coisas ao contrário daquelas famílias que ali estão, né? Tirando todos os direitos deles, né? Que eles um dia tiveram direito ali. Mas, hoje em dia, a política do prefeito que aí está é só retirar o direito daquelas famílias. E a gente poderíamos até saber até onde, qual mais direito precisa tirar daquelas famílias que não tem incentivo nenhum, nem federal, nem municipal, nem pela parte do governo, do Estado. Então, uma famílias que reside lá, a mercê da truculência da polícia, que quando entra lá, entra invadindo as casas, né, entra agredindo muitos pais de família, mata os nossos animais de criação na frente de nossos filhos. Então, até aonde vai chegar a tirar mais direito do que a dignidade de morar em paz, num lugar regularizado, que aquelas famílias são discriminadas até mesmo pela sociedade que aí está, é porque não é legalizado. Né? É um bairro que o governista procure legalizar para aquelas famílias. Certo, o Djalma.
Aí eu faço uma pergunta para você, né, em relação à questão desse preconceito, né? Eu vejo muitos comentários depreciativos, sobre a região do Banhado, né, falando que é uma região que, né, ponto de tráfico de drogas e tudo mais. Eu queria te perguntar o seguinte, todo esse preconceito que parte da sociedade joseense hoje alimenta em relação ao banhado, está a serviço de quem? Bem, eu, particularmente, na minha concepção, a culpa é do prefeito. A gente culpa o prefeito porque o que acontece? Ele só mostra isso no banhado, ele só mostra essa violência no banhado. Se ele colocasse uma escola bem ali onde está o posto policial, que é a única coisa que eles têm a repreensão contra aquelas famílias, eu tenho certeza que eles não estariam vendo só isso lá no banhado. Porque qual é o bairro que não existe uma formiga? Qual é o bairro que não existe uma barata? Qual é o bairro que não existe um rato? Né? Em todos os lugares existe isso. Mas o prefeito, ele dá uma visão que tudo quanto é ruim existe no banhado, mas ele não faz um levantamento social das crianças que estão ali no banhado, né? Das mães de família solteira que estão ali no banhado. Ele não faz esse levantamento para colocar uma coisa a uso realmente de uma sociedade merece para aquelas crianças que ali estão. O que ele faz? Ele bota uma viatura policial lá, que desce lá e realmente eles arrombam nossas casas lá, eles humilham pai de família lá. E de quem seria a culpa se não fosse do prefeito? Afinal, a polícia que está ali é uma polícia municipal, né? E ele causa isso nas famílias lá e ninguém está nem aí para isso. Então, eu culpo diretamente o prefeito dessa cidade, de São José dos Campos. Sim, falando em prefeito da cidade, né, a gente aqui em São José, né, acho que principalmente aqui em São José, a gente acompanha uma política bem ruim, né, por parte do PSTB em relação à questão da política de moradia, né? Eu acho que o exemplo mais claro em relação a isso foi aquela barbárie que aconteceu na região do Pinheirinhos, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, como que você vem vendo a política tucana, joseense, para essa questão da moradia. Bem, vejamos bem, né? Você vê o status do IBGE sobre a questão de moradia e não tem nenhum empenho, né, do prefeito. O prefeito ele não mostra uma estatística de relação à moradia. Você vê o São José dos Campos, ele é rodeado ao entorno dele todo é rodeado de ocupações, né? E então esses mandatos do Tucano, eles todo tempo eles perseguem a moradia, né? Você vê que tem relatos de desocupações do governo deles, né, que eles não deram nenhuma atenção para a questão de famílias que ali moram, né, naquele lugar. Você vê tem muitos moradores de rua, né, e ele não tem nenhum compromisso com relação à moradia, né? Não tem uma estatística de primeiro não existia Minha Casa Minha Vida, né, e agora praticamente cada vez fica mais ruim, e a extinção de projetos que direcione a pai de famílias, né? É triste, você vê hoje o pai de família ele não tem condição de pagar a sua luz, a sua água, né? Existe aí alguns projetos que não atingem realmente as classes menos favorecidas, né? Não atinge mesmo. Aqui no Banhado mesmo tem pessoas que não podem ser nem atendidas no posto de saúde, porque o prefeito congelou o bairro e então tira totalmente o direito, né? Então, esse é um governo que ele não olha para a classe menos favorecida, né, que é a maioria, como ser humano. Ele é aquele prefeito que diz que o empresário ele sofre mais do que um pai de família que muitas vezes não tem o que botar no seu prato de comida. Certo. Existe algum plano,
né, algum projeto por parte da prefeitura e por parte de grandes empresários que visa retirar o banhado daquele lugar? Bem, eles têm uma proposta, o prefeito ele tem uma proposta que ele cabem a um conjunto de moradores de 120 famílias, do qual tem 400 famílias morando lá, fora tem casa lá que mora 3 famílias, que é os filhos, né, dos remanescentes do banhado, né? E o prefeito ele não mostra uma política de igualdade de inteirar esses filhos dentro do projeto da retirada do banhado. E ele oferece uma proposta de apartamento, o qual as famílias não são proprietárias desse apartamento. Então, é uma proposta totalmente abusiva, uma proposta vergonhosa, né? E também ofereceu uma esmola para cada família desses 120 famílias de R$ 55 mil para eles fazerem a mudança, retirar todo o entulho que ali puder ficar e vai morar onde? Em que lugar que vai morar? Ele oferecendo essa esmola para pai de família, numa pandemia dessa, numa situação que se encontra o Brasil, é uma vergonha para um partido desse, é uma vergonha para um governo desse que aí está no comando dessa prefeitura. Sim, ô Djalma, você trouxe algumas acusações bastante sérias, né, em relação à questão do posto de saúde, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais como que acontece esse negócio. Vocês, o Banhado, são proibidos de usar o posto de saúde? Com qual a alegação? Bem, o prefeito ele conduz uma lei no banhado que aqueles moradores não podem reformar a sua casa. Aqueles moradores que ali estão não pode, às vezes não pode descer com fogão, até que não consegue comprar, recebe doado. E aquela polícia ela fica ali para reprimir esses moradores. Ele fez um projeto de congelamento até diz que a retirada daquelas famílias. Então, às vezes chega um parente para casa de uma família aqui e aí passa mal, a gente leva no posto porque não mora no banhado e tem um projeto do prefeito de congelamento ali que não pode, as famílias não podem aumentar, né? E não atende, não é atendido bem. Até tem morador lá mesmo, um morador antigo, né, que não pode ser atendido. Então, realmente é sério, é uma denúncia aqui muito séria que às vezes a gente consegue, pela Defensoria Pública, com o doutor Jairo, a fazer um cartãozinho lá. Olha onde nós chegamos, para nós termos um direito, umas famílias aqui, a perseguição do prefeito com essa família. Para nós ter direito na saúde, nós temos que entrar com a Defensoria Pública para poder a gente ter um cartão do SUS. Olha que, afinal, muitos de nós aqui não conseguem nem fazer um currículo e botar o nome de banhado. Muitos filhos nossos aqui do banhado têm até vergonha, às vezes, não é vergonha, medo e a repreensão desse governo que está de dizer que quem mora no banhado é só pilantra e bandido. Certo. E, de modo geral, como estão as coisas aí? Olha, aqui nós temos uma vida muito boa. Não vou dizer que não temos, que nós temos. Que nós trabalhamos com o manejo da terra, né? Nós temos verdura, né? Plantamos alface, cebola, né? E muitas hortaliças que ali plantamos, né? A nossa mágoa maior por causa da perseguição policial. A perseguição policial, ao abandono do nosso prefeito, que muitas das vezes é cortada até a nossa água ali, para a gente ficar sem água ali, passa de 3 dias sem água, é aquela maior reclamação. Então, a nossa vivência familiar é muito boa, e o que nós precisamos mesmo é da legalização daquela terra. Certo. E você, né,
você consegue fazer uma comparação, né, que nesses anos, né, de prefeitura do PSTB, para quem não é daqui da cidade de São José dos Campos, né, não sabe que já faz um tempo, né, que o PSTB tá na prefeitura de São José, né, desde o Emanuel Fernandes, né, depois com o Eduardo Cury e agora com o Felício Ramute, né, mas só que nesse meio período, né, tivemos uma gestão da prefeitura do PT, né, com o seu Carlinhos Almeida. Existe alguma diferença entre essas prefeituras? Quais são e quais que foram as debilidades que o PT teve em relação né, a levar um projeto adiante de regularização do banhado? Bem, o PT, ele em si, né, ele ainda se torna mais vergonhoso do que todos os partidos. Mas o prefeito aqui de São José dos Campos, ele poderia ter feito diferente, né? No tratamento social, né? Aqui você vê mesmo as casas social aqui, de São José dos Campos, ele não direciona a realmente uma cesta básica, realmente uma família que realmente precisa. Tem muitas assistências sociais, mas eu não sei por que não trabalham, né, com a informação que a gente precisa mesmo e realmente faz o seu serviço social que estudou para ser. Então, o PT ele teve a oportunidade de mudar isso, né, em regularização do banhado, né? Ele teve a chance, né, de ter mudado isso, mostrado que ele é um governo bom e ter resolvido o problema daquelas famílias que ali estão, e não fizeram. E nem esse partido. Você vê que a intenção dele é só perseguir, né, e tirar, né, o pouco do direito que ali estava, que tinha aquelas famílias, né? Que tinha aquelas famílias. Cada vez, né, atropela-se mais e mais o direito daquelas famílias que ali estão, né? Perseguição, né, falsas denúncias que a polícia mesmo imprime diante do banhado, né? Ela faz aquilo, né? Então, eles têm todo o poder na mão de mudar isso, mas como as pessoas são pobres, né? Muitas famílias ali não têm nem um trabalho digno, né? O trabalho que aquelas famílias que ajudam, né, dentro daquilo do centro, né, catando, limpando a cidade, né? E nem assim é reconhecido. Nem assim é reconhecido num projeto social de limpeza mesmo que aquelas famílias fazem aqui no centro, porque é a única solução para aquelas famílias ali que não tem, né, nem uma visão social dessa prefeitura, nem dessa e nem teve do PT. Não foi um governo que não foi diferente de nenhum do outro, mas que a tendência só tem piorado cada vez mais. Certo. Em relação à questão, né, da internação do Covid, porque isso me chamou, essa denúncia que você faz, né, me chamou bastante atenção, porque a gente está num momento onde que as pessoas estão precisando, né, de hospital, porque, né, estão sendo internadas, entubadas, infelizmente até mortas pela pandemia, né? Uma vez que vocês, né, não têm acesso, né, à questão de saúde, como que vocês estão se virando para essa questão? Então, o que acontece? A gente, às vezes, tem que ir para outro bairro, né? E lá, às vezes, até mesmo fazer uma declaração, o dono da, da casa faz uma declaração que aquela pessoa está morando ali para poder ter um atendimento pelo SUS. Sim. E eu queria que você falasse um pouco, né, Djalma, em relação à questão, né, né, que eu sei, né, que existe um projeto, né, do banhado, né, em relação para regularizar, né, um projeto que é reconhecido, acho que até internacionalmente,
Eu queria que você falasse um pouco desse projeto. Então, o projeto ele é reconhecido, né, ele internacionalmente, né, o projeto que tem aqui para o Banhado, né, para as famílias aqui permanecerem, né, e ele é um projeto integrado à natureza, né, que ali mesmo aquelas famílias que ali estão, né, vão cuidar, né, do meio ambiente que ali estão, né, e até mesmo se reclama o prefeito que quer fazer um parque ali, né? Mas se o projeto, nosso projeto, ele é reconhecido para a permanência dessas famílias integrado à permanência do parque, né? Cuidando ali das nascentes, que ele, como sempre aquelas famílias que estão ali fizeram, né? Fazendo as crianças, né? Ter essa preocupação com o meio ambiente, né? E que precisamos cuidar desse meio ambiente, né? Como queremos cuidar do futuro, precisa cuidar do meio ambiente. E esse projeto ele é reconhecido, só que não tem um reconhecimento pelo parte do governo municipal, que é a prefeitura, né? E ali eu acho que ele entra numa terceira instância para realmente que a intenção dele é tirar as famílias daqui, né? A intenção deles é achar que nenhuma dessas famílias merece morar aqui no centro, né? Que aqui o centro só é para os pessoal que tem uma boa estabilidade. Então, é triste, né? É triste por esse lado que o projeto é lindo, né? O nosso projeto está aí, né? E lutamos por ele e é toda uma construção de uma luta, né? Uma luta diferenciada, né? Porque brigamos com o poder que não nos aceita aqui, né? Nós não temos o direito de morar aonde nós nascemos, né? Muitas famílias ali têm quinta geração ali que nasceu ali no Banhado, é na quinta geração. É um povo quilombola, né? É um povo indígena de famílias de ubres, né? E é um povo que tem várias religiões afrodescendentes, tem um bandista, quimbandista, né? E tem pessoas que o delegado da Umbanda está aqui. Então, eu vejo totalmente, pela parte da prefeitura, uma discriminação social em toda a nossa história. É uma perseguição social da nossa história que ele está se encontrando ali. Porque aquele povo, será que não é digno de morar ali por causa de tudo isso? Por causa da sua religião, né? Por causa da sua cultuação, né? Da onde vem, né? a sua origem, né? Então fica meio preocupado que poderia estar cuidando, zelando para ter um historiador para puxar mais a história e contar do jeito que ela é certinha, né? Eu acho que deve ter mais valor. Aquele povo deve ser mais valorizado por esses nossos governos. Sim, eu queria que você falasse qual que é a prioridade da cidade de São José dos Campos, porque enquanto a gente tem, né, diversos bairros irregulares, né, aqui na região, né, a gente tem a construção de uma ponte, né, uma ponte estaiada que, na verdade, ninguém sabe muito bem ao certo para que serve essa ponte, né? Eu queria te perguntar uma coisa, né? Qual que é a prioridade, né, em relação ao prefeito de São José? Olha, você vê, o prefeito de São José fez aquela ponte estaiada ali e pediu várias intervenções para adquirir mais dinheiro, né? E você vê várias áreas, né? E várias áreas acilosas e ocilosas, né? Na mão de grileiros, né? Fazendeiros, né? E que a intenção realmente do nosso prefeito, que é realmente latifundiária, né? Fazer as parcerias com grandes empresários para querer mais lucro para o bolso dele. É isso que o meu ponto de vista é esse. Que ele poderia trabalhar mais nas áreas irregulares que ele está e realmente fazer valer o voto da onde essas famílias realmente acreditaram no trabalho, que ele poderia fazer um trabalho excelente, um trabalho digno, e não está fazendo. Só está fazendo pela parte dos empresários e se enriquecendo cada vez mais. Certo. E em relação ao movimento do banhado, como que funciona aí a mobilização?
pessoal que se organiza para defender essa região? Olha, aqui nós estamos organizados aqui no Banhado e nós temos a organização do Banhado aqui o Renato, né, que é o Renato do Banhado, né, que é da LS, né? E então esse povo eles nos ajudam em questão de jurídico, né? Em questão de fazermos palestra ambiental, né? E junto com um grupo né, são representantes do Banhado, né? Uma comissão de representantes do Banhado que a gente fazemos reuniões e debates, né? De 15 em 15 dias, né? E ali fazemos algumas propostas, né, para os moradores, proposta de lutas, né, e proposta de resistência, né? O Banhado resiste há 100 anos, né? Resiste e existe, né? Apesar de muita gente não querer que o Banhado resista e exista, né? Mas nós somos de realidade. Certo. Hoje a gente escuta muito, o Djalma, né? Por conta da pandemia, o isolamento social, né? O chamado fique em casa, né? Que agora, né? As pessoas já não estavam ficando em casa, agora muito menos, né? Mas assim, a gente sabe que existe ainda, né? O conselho das pessoas, né, evitar de saírem, né, pelo menos ao menos aquelas que precisam sair de fato, né? Mas só que ao mesmo tempo os governos, né, atacam a questão da moradia. Como que você vê essa relação, né? Fique em casa, mas, né, a casa que eu tenho, o governo não quer que eu fique. Pois é, ele diz para ficar em casa, né? E a casa que eu tenho não tem as condições mínimas, né? Até de mesmo ficar, né? E eu vejo assim, se o governo ele quisesse realmente fazer alguma coisa pela pela relação familiar, né? Que é quem elege ele, que ele está ali a serviço dessas famílias e não presta esse serviço, né? E com certeza teve verba de milhões e milhões aí para eles tratarem desse problema social que só eles agravam, né? Tem casas que moram mais de 3 famílias, né? Então, por metro quadrado seria impossível o isolamento social. Você anda numa comunidade, é parede fazendo parede, uma parede fazendo parede para outra casa. Então, impossivelmente ter um distanciamento social, né? Mas aí a parte dos nossos governistas fala desse isolamento social, mas o que eles podem contribuir com esse isolamento social? Que contribuição que eles dão para a gente ter esse isolamento social, né? Eles falam para eles porque é fácil, né? Eles compraram uma boa mansão, né? Moram num bom condomínio, né? Eles tiveram essa oportunidade de ter nascido numa família mais ou menos estabilizada, não que as outras famílias não tenham essa chance, essa oportunidade, mas ele fala por ele no distanciamento social, mas ele não imagina que a realidade de pessoas que moram na favela, de pessoas que moram numa ocupação, a realidade deles é diferente. São lá pai de famílias, trabalhador, que não tem nem um CNPJ para botar no currículo para procurar um emprego. O áudio falhou. Não, tá. Sim, o áudio falhou porque eu estava com o microfone desligado que os cachorros começaram a latir. O Djalma, né? Mas eu acho que aí a gente precisa dialogar com aquele sentimento do senso comum, né? Tipo, quem ocupa é porque que quer fazer, né, zorra, algazarra, né, e por isso ocupa, né? Como que é a realidade de viver numa ocupação? Bem, agora vamos falar se ocupa porque quer. Um pai de família que está com um filho para nascer, ele já tem mais,
ele já está pegando uma mulher que tem mais 4 ou 5 filhos de outra família. E aí ele não tem um emprego para alugar um quarto, que nem que seja de R$ 300. Será que ele está lá no meio daquele capim, às vezes, muitas vezes no meio da lama? Será que é porque ele quer ou é a realidade daquela pessoa, a realidade daquelas famílias? Né? Ou será que é a realidade daquelas famílias? Aqui você vê, aqui na extremidade de São José dos Campos, foi feita uma desocupação do quilômetro Coração Valente, que ali estavam 1.000 famílias assentadas ali, né? naquela divisa ali. Hoje eles estão com 300 famílias lá em Jacareí. Aquelas crianças, os filhos daquelas famílias ali, viram os pais perder tudo para começar de novo. Hoje só existe 300 famílias lá no quilômetro Coração Valente. Mas será que essas famílias elas estão acompanhando essa ocupação no entorno de São José dos Campos? É porque elas acham bonito isso? É porque elas acham lindo, né? Ou porque elas querem que o patrimônio delas aumente e expõem as crianças delas a passar por isso? Qual é o pai de família que quer ver, né, os seus destroços sendo destruídos pelo extrator da prefeitura? Né? Aí é só pensar, né? Quem pensa às vezes que são pessoas que fazem a gazorra, são pessoas que falam, porque tem toda a oportunidade do mundo, tem toda a chance do mundo, o sol brilha mais para eles. Não que o sol não brilhe para todos, mas a nossa diferença na sociedade, ela já, às vezes, ela nasce tão injusta, e às vezes a gente nasce no lugar que tem sombra, mas muitos nascem no lugar que tem sol, então fica muito difícil, né, a gente pensar de uma forma que aquelas famílias que estão ali são um bando de aproveitadores. É porque até mesmo a família deles não aceita isso. É muito triste, né, a gente não se pôr no lugar daquelas famílias que ali estão. Eu acho muito triste. Às vezes eu ouço muitas pessoas dizer que aquelas famílias que ali estão, eles são ciganos. Não tem para onde ir, então tem que viver tipo cigano mesmo, quando derruba a casa deles no canto, em que para o outro, quem é que olha por eles? Né? E quantas manifestações aqui no São José dos Campos foi feito, né? Foi feito várias manifestações para aquelas famílias ali do quilômetro Coração Valente, e nenhuma delas foi atendida. Né? E o povo continua, né, na luta de uma moradia que, para ter uma moradia que poderia ser adquirido, como diz a Constituição, todos nós, toda criança, né, que está atendendo isso, o direito que tem atendido o governo da Constituição. Isso aí, Bruno. Sim, a gente está agora indo um pouco mais para o plano nacional, né? A gente está acompanhando, né, que não é novidade para ninguém, né? Um governo de extrema direita, né? Como que está sendo, né, para os movimentos de moradia, né? Para a política urbana habitacional, né, com o governo Bolsonaro? Bem, muito bem. Né? E nós saímos do governo petista para um governo que eu até fala sobre o golpe, mas daqui não foi tudo de carta marcada. Um governo petista para esse governo Bolsonaro. Eu passei, há 3 anos atrás, no Piauí, né, na terra dos Tucum e dos Tabajara, 2 etnias indígenas lá. E no tempo que eu passei ali, morando em Piripiri, no Piauí, era o petista, e até hoje ainda continua esse governo lá. E as famílias de lá, e foi inventada pelo governo Lula, aquele Fome Zero foi inventado lá, e depois, morando lá, que eu descobri porque era Fome Zero. É porque é prato vazio mesmo. O significado de Fome Zero, parece que é mal intencionado. Fome zero mesmo, é prato vazio, e as famílias lá comiam testículo de boi, não que não seja bom,
que eu gostei demais. E ubre de vaca. Mas por que eles comiam isso lá? Que é uma comida que os outros não queriam. Aí você vê hoje no governo Bolsonaro, eu morei 1 ano e 5 meses ali em Jacareí, as famílias da ocupação terem que pedir aquele pedir limpeza nos açougues, porque não tem condição mínima de ter uma mistura, né? Aí, hoje, eu estou morando no Banhado e eu vejo aqui que é folha, mas não é porque gosta, é porque não tem condições já mais nem de comprar uma mistura e não estão mais nem ganhando, porque até a limpeza hoje no açougue tem que ser comprada. Então, aí, meu companheiro, é de mal a pior. É de mal a pior. Certo. Ainda pegando nessa questão do preconceito, né, dessa região aí, né, do Banhado, eu queria te perguntar o seguinte, né, muitas das pessoas, como falei no começo da nossa entrevista aqui, fala do Banhado, né, como se fosse um centro de tráfico de drogas, né? Mas só que se esquece que em regiões como o Urbanova, né, e o Aquários, que são duas regiões aqui, para quem não conhece a cidade de São José dos Campos, regiões mais ricas, né, também possui, né, o seu tráfico, né, e ninguém fala nada. Por quê, na sua opinião, o Djalma? Veja bem, na minha opinião, é porque todo mundo que não tem mesmo é perseguido dessa maneira. Você vê quando fala de Cracolândia, em São Paulo, né? Aí falam como se aquelas pessoas todas que bebem ali fossem traficantes, né? E são pessoas ali que não têm um serviço social nenhum. E a tendência deles é de morar e se deslocar de um canto para o outro, porque não tem um tratamento social para a comunidade se desintoxicar ali. Estou falando da Cracolândia, né? E então o governo usa aquilo para a defesa dele como se fosse um tráfico, como se fosse um tráfico. Você vê o Banhado, hoje eu estou dizendo para você, se você fazer um levantamento no Banhado, é de mãe solteira, que tem que trabalhar para levar alguma coisa mais digna para o seu marido lá na cadeia. Muitas das vezes o gasto, a despesa é muito grande com o transporte, né? Tem que cuidar dos seus filhos, uma mãe dessa aí é mãe e pai 2 vezes, e essas crianças que ali estão ainda conseguir viver com essa perseguição, né, com essa petição de desmoralização que o governo faz, né, que esse governo municipal faz com aquelas famílias que estão ali. Será que essas famílias elas não buscam socorro de paz ali no Banhado e não querem encontrar ali o seu castelinho ali de madeira ali e ter uma vida mais justa? Com todo o programa que deveria ter as famílias, com a sua escola, com o seu médico da família, né? Com todos os direitos, com direito a um parquinho. Que direito que esse governo está dando para cobrar alguma coisa daquelas famílias? Né? Que integração social que aquelas famílias estão ali com a parte do governo? O que ele quer fazer para a melhoria daquele governo? O que ele faz? Só perseguir. A única coisa que ele faz é perseguir. Quer cobrar o quê de um governo desse? Um governo desse tem moral de cobrar o quê daquelas famílias do Banhado? Se ele não vai lá nem para saber quantas mães solteiras e trabalhadoras tem ali. Quantas mães solteiras dá o duro para matar um leão para alimentar os seus filhos? Sim. Outra questão que eu queria conversar com você, né, a relação que os moradores do Banhado têm com o meio ambiente, né, que é uma relação bastante distinta, né, bastante diferente da própria relação que a prefeitura tem com o meio ambiente, né? Qual que é a importância para vocês, moradores,
da preservação do meio ambiente? Olha, a importância tão grande da preservação do meio ambiente, a gente estamos com um projeto, né, de trabalhar com as nossas crianças ali em limpeza das nascentes, que ali estão, né? E a nossa limpeza das nascentes é com mão humana mesmo, é nós mesmos juntando a casca de bombom, juntando a bituca de cigarro, né, que muitos vão jogando por ali, até mesmo despercebidamente, né, nem fazendo, lembrando o mal que aquilo pode agredir a nossa natureza, né? E a gente vai estar com esse trabalho com as nossas criancinhas lá para fazer eles entender melhor que até uma casquinha de bombom pode prejudicar o nosso futuro do amanhã para a nossa natureza, né? E quando a diferença é essa, né? Nós trabalhamos com amor à terra, pensamos da terra, é com máquina esculhambando tudo, né? Dizendo que vai ajeitar alguma coisa, né? E você vê lá, se você ver as nossas avenidas principais lá, é cheia de buraco, é totalmente abandonada, e a gente tem que fazer uma manifestação para ter um bico de luz na rua. É manifestação, e a gente ainda é tratado como o quê? Como um bando de desordeiro, como um bando de desocupado, e fora os nomes mais feios que a gente pega quando a gente vai fazer uma manifestação para conseguir pelo menos uma iluminação pública, que nós não moramos lá, é totalmente legalizado, não é porque nós não queremos. É o governo que não tem nenhum interesse de legalizar a gente. A gente não deve pagar uma luz e uma água lá, não é porque nós não quer pagar, ou até não quer pagar o chão que nós estamos lá, é porque o governo não tem nenhum interesse, né, de nos ajudar. Mas a nossa preocupação com o meio ambiente é essa, né? Então, já vem, né, com as crianças, o adulto, né? Procuramos trabalhar no meio da queimada, é muito impossível, mas a gente fala sobre a fumaça, sobre o fogo, né? E a gente fala sobre o plantio, fazer cerca-viva, né? Então, tem todo um tratamento de muda, nós plantamos muda, né? Onde a gente vê que não vai atrapalhar as famílias que ali estão, que podemos conviver junto com a natureza, com sintonia, e essa é a nossa preocupação com o meio ambiente. Sim. Em relação à questão, né, da história do banhado, né? Você citou aqui, né, e você não é a primeira pessoa que me fala, né, principalmente aqui no canal, que o banhado tem mais de 100 anos de história, né? Então, a pergunta que eu fico para você, qual é o motivo da região estar em situação irregular? Qual que é o motivo, né, essa sanha, né, das prefeituras, né, que já passaram pela cidade de São José dos Campos, querer retirar o banhado da onde está? Perseguição social. A perseguição é social, companheiros, porque eles acham que essas famílias que ali estão não são dignas de viver ao lado deles. É como, para o governo, o banhado é um tumor, é uma doença. Ele vê aquelas famílias ali como se fosse umas famílias, ele não pensa no desempenho, em acreditar que a gente possa fazer, que a gente temos ideia, com a ajuda do governo, que tem projeto, tudo para ali, se ele desse uma força, né? Mas não tem, a intenção dele é essa, totalmente infringir o direito de ir e vir, que ele infringe toda vez que ele impede de a gente entrar ou com uma máquina de lavar, ou com fogão, ou com uma tábua para pregar, para esconder o buraco do banheiro, ele está infringindo o direito daquelas famílias. Então, é tudo perseguição com aquelas famílias que ali estão. Todos os governos que aqui passaram, durante esse banhado existir, persegue aquele banhado ali social, a perseguição social. E você falou da questão do parque, né? Que existe um projeto de construir um parque, né, no banhado.
Eu nem entendi esse projeto, qual o motivo que a prefeitura vai querer tirar famílias de lá e construir um parque? Esse é o argumento da prefeitura. Sabemos que não é isso. Sabemos que não é isso. Você sabe, as famílias do Banhado são perseguidas para retirar. Mas se você vê, desde o início da história da começação de remover o Banhado, os prédios que vêm surgindo, prédios grandiosos, né, que vêm sendo construídos na região do Banhado. As famílias não podem se regularizar. Agora, veja bem, mas esses prédios que continuam sendo levantados, construindo, erguidos aí, estão construindo e é tudo regularizado. Olha a perseguição social, né? Olha quem é que está sendo beneficiado no coisa desse. Quem é que está sendo perseguido, né? O cara vem aqui pode fazer o prédio com tantos andares, ele constrói e é legalizado. Mas as famílias que são centenárias, né, não pode nem reformar a sua casa de palafita. Certo, né? E, e qual que é a relação, né, que vocês têm do Banhado com outros movimentos sociais e com outros sindicatos e com sindicatos aqui da região? Né? E qual que é a importância dessa unidade? Bem, nós temos uma parceria muito grande com o Sindicato dos Químicos, né? E nós trabalhamos em parceria com o Sindicato dos Químicos, né? E também tem a LS do PSOL, que nos ajuda no movimento, dando uma estrutura, né, para a gente todo como se locomover, né, ou como fazer uma manifestação, né? E temos a participação também, né, da LS, né, já falei, né, da CSP, da Coluter, né? E a gente também, a nossa associação é filiada à Coluter, e a importância que a gente tem dentro de todo esse trabalho é a resistência do Banhado, é a luta para nós morar aqui, temos o direito de morar onde nós quisermos morar. Certo. Outra questão que eu queria perguntar para você é em relação, por exemplo, todo o ano eleitoral, ano passado foi ano de eleição, foi mais ou menos o período que antes que eu comecei a fazer as entrevistas com líderes de bairro e tudo mais. Na época em eleição, a gente sabe que aparece político, né, batendo nas suas costas, falando que vai regularizar o bairro, mas no ano seguinte some, né? Tipo, parece aquele desenho lá do Mestre dos Magos que some. Eu queria te perguntar uma coisa para você. O que você acha desse tipo de relação que os nossos políticos, não sei se a gente pode chamar de nós, né? Mas tem com a questão da moradia, com a questão da regularização fundiária dos bairros? Olha, a questão de a regularização fundiária e a questão que eles têm a ver, eles realmente, né, aparecem, né, nas eleições, né, prometendo que vai legalizar, que vai tentar viabilizar a moradia para cada uma dessas famílias, né? Mas depois que ganha, eles acham difícil e não tem nada difícil, né? E eles esquecem, né? E depois eles se viram até mesmo contra a gente, né? A política é isso aí, é uma espada de dois gumes, né? Mas tem pessoas sérias dentro da política, né? Pessoas sérias, né? E agora, afinal, é a gente entender quem é que vota na política. Muitas das vezes a gente vota em quem? Não vota no trabalhador, já vota no empresário. E o empresário, é claro que ele vai defender o empresário, né? E muitas vezes a gente tem um trabalhador aqui, mas a gente não vota nele para ele realmente nos representar, né? E o que causa o nosso sofrimento é isso, que nós conhecemos a nossa realidade,
mas não votemos nas pessoas que vivem a nossa realidade. Né? Nós votemos lá no empresário, no grandão lá, e nós acabamos sofrendo por causa de um voto, acabamos sofrendo 4 anos, e mais 4, e assim, até a gente aprender que eleição não resolve nada. Sim. E dependemos, e ela se mete em tudo, né? E dependemos realmente dela, né? Devemos nos preocupar com ela. E por que você acha que, né? E por que acontece disso da pessoa não votar na pessoa que vive na mesma realidade dela e votar em algum empresário que não entende a realidade que essa pessoa está votando? Por que você acha que isso acontece e o que precisa para mudar, na sua opinião? Acontece que essas pessoas elas são boas em vender realidade, em vender sonhos. Essas pessoas que têm um bom cargo, que herdaram boa herança, elas são maravilhosas em vender sonhos na palavra, na conversa e na conquista. E quem vive a realidade, ele não vai poder vender sonho, companheiro. Ele vive a realidade. O que ele vai vender? A realidade. Ele vai prometer o que é luta. Eu sou lutador, a minha realidade é essa. Eu não tenho que me oferecer. Eu só posso dar alguma coisa para alguém quando eu tenho o que oferecer, né? E ele não vai ter nada para oferecer. Então, a comunidade dentro das regiões urbanas que encontramos ao redor de São José dos Campos, ele vai acreditar numa realidade que aquele governo não vai dar para ele. Aquele governo não vai dar para ele. Então, todo 4 anos, ele está ali vendendo seu sonho, comprando seu sonho ali, que uma coisa que não vai acontecer na vida dele. Passaram as eleições, e entre eleições, e ele está vendo toda a vida, e a vida está difícil, e ele continua acreditando em sonhos. Enquanto ele não acordar que a realidade é votar no trabalhador, ele vai continuar vivendo o sonho. Sim. Uma coisa que me chama muita atenção, né, é que o Banhado, né, acho que é referência, né, na questão de mobilização de bairro, né. Só que aqui em São José também tem outras pessoas se mobilizando em torno dessa questão dessa pauta, né. E muitas das vezes, né, não é, digamos assim, né, não tem toda essa estrutura que vocês têm aí, né? Como ajudar esses outros bairros que ou se não passam uma situação igual ao Banhado ou tem uma situação que se assemelha em alguns aspectos aí da região? Como ajudar, né? Sim. E a gente está aberto a conversas, a parcerias, né? Integrar a luta junto da moradia, né? E se vocês estiverem dispostos a lutar com a gente também, na luta por moradia, a gente diz mesmo assim, quem estiver disposto a lutar nunca mais paga aluguel. É muito triste um pai de família tirar o leite, né, da boca do seu filho para pagar um aluguel, né? E existe muitas famílias nessa condição social, né? E eu só digo para essas famílias que estão lutando aí, que às vezes estão sem apoio, e que pode contar conosco do Banhado aqui, que se nós pudermos nos unir, nos juntar e fazer uma luta mais forte, nós estamos abertos para essa conversa. Chega ali, procura a gente ali, o seu Davi, o Renato, né? O Índio, que sou eu, né? E será muito bem recebido e a gente pode, né, nos unir e nos fortalecer diante dessa luta. É isso que eu dou o recado aí, né? E peço que nos procure mesmo, que nós somos de luta. Nós não promete outra coisa. Nos promete lutar. Sim. E você consegue ver alguma perspectiva para essa questão de moradia para a cidade no próximo período? Ou você acha que pode mudar alguma coisa ou vai estar na mesma? A mudança está na mão do povo, né, companheiro?
A mudança está na mão do povo. Eu acho que se a gente encontrar pessoas dispostas, como eu estou dizendo para você, não é nas urnas que a gente pode mudar isso, né? O povo na rua, né? Enquanto a relação da moradia tem que ocupar. Tem muita terra ociosa aí, né? Que o governo passa a mão, né? Para os empresários, para os latifundiários, para os fazendeiros, né? E a gente se acomoda em morar aluguel e nada eles fazem. Então, tem que mudar e a gente ocupar essas terras ociosas. E eu faço um convite para todos os que estão aí morando alugado e se quiser disposto a nunca mais pagar aluguel, e a gente formar um grupo e ocupar mesmo essas terras ociosas. É a única solução que eu vejo, porque se depender desses projetos do governo aí, tão cedo nós não vamos conseguir uma casa. Se conseguirmos, companheiro, vai ser impossível nós passarmos mais de 6 meses ou de um ano sem estar inadimplente com todos os outros órgãos, porque são casas, são apartamento que eles dizem que dão para a gente, e a gente tem que pagar condomínio, luz cara, gás caro. Então, nós ficamos inábitos a estar morando num lugar desse, porque a condição financeira, o nosso salário é tão baixo que a gente não consegue viver com esse padrão de vida, pagando todos esses impostos e ainda sustentar nossas famílias. Certo. E eu escuto muito, né, aquele termo, né, que inclusive o Guilherme Boulos fala, que tem mais casa vazia do que gente na rua, né? Então estaria para todas as pessoas que estão na rua, né, terem uma casa para poder morar, né? É verdade que essa situação do Brasil tem mais casa vazia do que gente na rua, e dá para ter uma política urbana que supra a necessidade de todo mundo? Tem, companheiro. É como eu acabei de dizer, esses direitos, tem muitas casas aí que eles fazem, os governos fazem aí para servir de projetos eleitorais, né? Mas não chega a essas famílias. Como eu estou falando para você, quando chega essas famílias, chega nessa seguinte questão, né? Impostos caríssimos, imposto de luz, imposto de água, imposto para pagar a casa, então não sai nada de graça. Não tem esse negócio de dizer que o governo vai dar alguma coisa e enganar a população que ele doou não sei quantas casas, que nunca ele faz isso. Nunca ele faz nada de graça. Tudo é lavagem de dinheiro que ele faz. Então, de ter mais casa vazia, tem. A questão é que quando quando um pai de família alcança um programa desse, ele está alcançando uma corda para se enforcar, porque os impostos são muito mais grandes, até mesmo do que a cesta básica que ele vai ter que comprar para a família dele. É isso que a gente tem que ter uma dimensão para a população entender que o governo ele não dá nada, né? Ele usa o sistema para engrandecer, né? Para engrandecer a conta financeira dele. Sim. Você escuta muito, a gente vê muito, né, os programas habitacionais do governo, já que você tocou, né, nesse ponto, né? Quais são as dificuldades, né, que a pessoa sofre desde o processo de conseguir uma casa e depois dessa? Eu queria que você aprofundasse, falasse um pouco mais em relação a isso. Veja bem, as pessoas que estão aptas a participar de um programa desse, né, muitas vezes o governo diz que tem que ter, o governo ele tem um critério dele, né? De 3 salários mínimos a 0 salário mínimo. Mas quando a pessoa chega lá e diz que não tem renda nenhuma, né, aí já se torna já uma dificuldade para o governo localizar aquela família como questão de estar apta, né, de ser um critério, né, desse programa. E aí, às vezes, não chega realmente nas nossas mãos,
porque a gente não está, nós não fazemos o perfil do governo. O governo ele tem um perfil. E o governo do perfil, é claro, o perfil da pessoa apta a ganhar uma moradia dessa, supostamente ganhar uma moradia dessa, é o perfil daquela pessoa que pode pagar. A gente que não tem nem a única renda que muitas famílias têm, que vai poder comprovar é com aquele Bolsa Família, e provavelmente, se perguntar quantas famílias tem cadastrado aí para ganhar nesses projetos aí, que tem só a renda do Bolsa Família que já atingiram, companheiro, você não vai encontrar você vai encontrar pessoas lá que alcançaram a fazer parte dessas famílias que conquistaram a moradia, a casa própria, mas estão super endividados. Eles não conseguem tirar o nome dele nem do Serasa. Então, é por isso que, por exemplo, né, muitas pessoas, quando vão bater no movimento de moradia, né, falam, o pessoal consegue uma casa e depois volta para a ocupação, né? Eu escuto muito esse tipo de argumento. Então, o que explica, né, da pessoa, né, muitas das vezes abandonar a casa que ela conseguiu e voltar a morar para ocupação é por conta, né, dessas situações. Eu queria que você coloque, eu queria que você falasse para o público. Não, é só uma colocação, não é volta. Ela voltar para a ocupação. Ela é obrigada, sabe por que ela é obrigada? Muitas dessas famílias elas são retiradas pelo oficial de justiça. Se você for visitar esses prédios aí, a maioria das famílias eles se tornam inadimplentes porque são muito altos os custos. E o governo mesmo entra com um pedido de liminar para tirar essas famílias. E aí a sociedade pensa que aquelas famílias venderam o apartamento e voltaram para a ocupação. Elas são tiradas judicialmente mesmo. E o governo ele não quer saber se aquela mãe está vendendo bala no sinal, não, para tentar pagar o que comer. Ele tira na marra com o oficial de justiça. Eu lhe digo porque eu já presenciei casos desses, convivo com pessoas que têm o mesmo caso, mas para a sociedade ele ganhou o apartamento e vendeu. O pensamento da sociedade é esse. Então, acho que é isso, o Djalma. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? E quero primeiramente agradecer aí o papo, né? Gostei bastante, né? De trocar essa ideia, né? De fazer essa conversa, né? E espero que contribua aí para a luta de vocês aí do banhado. Você sabe que, né? O pessoal aqui sabe que sempre pode contar aí com a gente, né? E passa aí o bastão aí para fazer as considerações finais. Quero agradecer a todos aí o convite, né, do companheiro no canal dele aí, né? E quero dizer também que o Banhado também está de portas abertas aí para o diálogo, né, para a conversa, né? E agradecer por tudo mesmo, e os ouvintes e a participação do companheiro com o convite aqui para a gente fazer essa entrevista. E a todos uma boa tarde aí e uma excelente noite. Maravilha, então, mais uma vez agradecendo ao Djalma, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, né? Lembrando sempre, né, que o canal está numa campanha de chegar a 1.000 inscritos, né? E essa, né, de novo, não é uma campanha, o 1.000 inscritos não é uma campanha de status, né? Ter 1.000 inscritos, mas de fazer com que vídeos como esse tenham um alcance maior no número de pessoas, que mais pessoas vejam, que mais pessoas aqui de São José e também do Brasil inteiro conheça a história de lutas como a do Banhado, né, e também de outras lutas que o canal tenta expressar. Então é importante a inscrição, né, do canal Podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo, né, no YouTube, comentem, né? Curta a nossa página do Facebook do Mesa de Debates e siga a gente
no Instagram, né? Então, acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!